Fala galera que tá assistindo o Pod no Sofá, a gente tem um recado importante pra vocês. Gosta desse tipo de conteúdo? Deixe seu joinha, comenta bastante e compartilha com todos os seus amigos. E pra gente não se aborrecer com vocês, faz o que é mais importante. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra vocês receberem o nosso conteúdo assim que a gente soltar. Não esquece! Com meus pais, né? Eu fui crescendo e ali o meu irmão conheceu, né? Assim, você buscou ter mais intimidade, né? Buscou mais conhecer o Senhor e ali ele começou a falar do amor de Deus, no caso para mim e para os meus irmãos. O né? seu primeiro contato com Deus foi a partir do teu irmão? Contato com Deus, na minha casa sempre teve, porque a minha mãe, ela sempre falou do amor de Deus para gente, né? Os nossos pais, do jeito dele, do jeito que eles aprenderam, né? Dentro da crença deles, né? No sentido de o que os pais deles passaram para eles, ou eles mesmos buscaram já adultos, né? Vamos colocar assim. E a gente sempre ouviu falar de Jesus, a gente sempre ouviu falar de Deus, né? Mas quando o meu irmão começou a ter uma intimidade maior com a palavra, que é a Bíblia, né? Que é as Escrituras, a gente começou a perceber algumas diferenças, algo assim a mais, né? Que a gente precisava, algumas coisas assim, que dentro da palavra diz que a gente tinha que deixar, né? A gente procurava ver assim, a forma dos erros de uma forma mais com consciência. Eles tiveram um ponto de referência ali, né? De referência, com consciência. Saber distinguir dentro da nossa crença, dentro do que a gente estava aprendendo naquele momento ali, o que bem quer dizer que era o certo ou errado, dentro da palavra, não dentro de um contexto num todo, né? Mas o que a palavra nos passava, o que a palavra nos dizia sobre, né, determinadas situações. E ali o meu irmão começou a falar. E eu me lembro que deveria ter uns 14 para 15 anos, quando ele começou a falar, se não me falta a memória. E eu comecei a ver essa diferença, né? Então, ele chegava, veio do trabalho, aí ele pegava a Bíblia, né? Assim, e eu achava diferente isso. Por que ele está lendo a Bíblia, né? Por que está pegando esse livro, né? Ele começava a ouvir uns louvores. E eu comecei a observar aquilo. E eu comecei a ter esse desejo de saber mais sobre a Deus, né? Até um dia que ele me convidou, né? Ele frequentava a Igreja de Nova Vida, lá em Botafogo, na Voluntade da Pátria. E me convidou para fazer uma visita, né? Aí eu fui, da forma que eu estava, né? Isso com 14 anos ainda, jovenzinho. 14 anos, assim. Mas, assim, não queria ser crente, não, tá? E crente, se já crente, hoje em dia ser crente já tá uma dificuldade, que tá todo mundo conhecendo, tem as igrejas do Fundo Preto, o culto cristão, imagina. Porque quem assim, tem atrás. Mas hoje a galera, na época que ela tá falando, era uma coisa mais... Porque era um crente raiz, né? Aquilo ali era um irmão do coque. Hoje todo mundo que é. Hoje todo mundo... Antigamente se falava que eu sou católico não praticante. Hoje é cristão não praticante. É uma nova categoria. Tá até na pesquisa até acho que tá no IBGE, alguma dessas do censo. É isso aí, direção. Confirma pra gente aí se o censo não tá já dizendo que existem cristãos. Cristãos ou cristões? Cristãos ou cristões? Cristãos, né? Não praticantes. Olha que novidade que... Né? E isso é bem complicado de ouvir, porque... É moderno, né? É moderno, né? Mas é que você estava dizendo, foi fazer a visita em Botafogo. Isso, né? Então, assim, por que eu disse esse ponto? Que eu não queria... Assim, na época, né, eu falava, ser crente não é legal, não. Sabe? É muita exigência, sabe? Pode isso, não pode aquilo, né? Eu era uma jovem, né? E tu lembra com alguns tipos de exigência de alguma coisa que, assim, como não jovem... Não podia ir à praia. Eu não podia ir à praia? Assim, não na Nova ou era Vida. não poder ir à praia, ou não podia da denominações... questão das vestes? Então, tinha algumas denominações que eu não frequentava, né? Que eu ouvia falar. Então, assim, como eu não tinha maturidade, né? Eu era uma jovem de 14 anos, né? Sonhadora, cheia de sonhos, né?
Então eu falava, poxa, não, não, vou ter que botar aquele roupão, vou ter isso, não posso ir na praia, não posso, né? Não A Nova posso, não Vida posso, era não assim também? posso. Tinha esses Hã? costumes? Nova Não, Vida? não era Nova Vida em si, mas Ah. como eu disse, Era a crença em cima da religião, ouvia né? falar. Eu quero de costume. É de costume, a gente ouvia falar. Então, assim, eu estava chegando, 14 anos, né? Eu não é uma, vamos dizer assim, uma adolescente madura um pouquinho, né? Vamos colocar assim, já caminhando um pouquinho para ser jovem. Mas, então eu falava, ser crente deve ser muito chato, ficar ali toda hora, né? Só aleluia, glória a Deus. Não, né? Mas quando eu fui com meu irmão na Nova Vida, ao chegar lá, né, a gente quando, pelo menos quando eu cheguei, na verdade, eu fiquei observando tudo. As pessoas, né, jovem,